entender que está falando com duas pessoas? Então, como é que eu posso dizer que a serpente é uma metáfora? Vamos lá. Então, o Senhor Deus disse à serpente, visto que fizeste, e isso aqui quem está contando é Moisés, de acordo com a cultura da época. Primeiro que Moisés não estava lá no paraíso, ou lá no Éden, estava? Não. Então, Moisés não testemunhou nada, testemunhou? Não. Ele está contando, é uma história. Ele não estava lá. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que fizeste, maldita és entre todos os animais do campo doméstico, e o és entre todos os animais selváticos. Eu interpreto. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Serpente come pó? Não come ou não? Por que Deus falou isso então? Porque serpente é uma metáfora para aquilo que se rasteja, para aquilo que é enganoso, que vem sutilmente, que anda pelos cantos, porque ela não come pó. Depois Deus continua no versículo de número 15. Olha lá. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Pode parar aqui. Cobra tem descendente? Tem? Então, qual era o descendente aqui? Porque Deus disse, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. O descendente da cobra, iria ferir o calcanhar daquele que nascesse da mulher. E o que nascesse da cabeça do descendente da cobra, da serpente, correto? Bom, irmãos, e agora o que eu vou... nascesse da mulher iria ferir o calcanhar. Na história bíblica. Acabar... Calcum! Bom, eu vou... Muitas das vezes, pode achar que é perseguição. Não é, irmãos. Não é perseguição. Quero dizer que contra este irmão, pessoalmente, eu não tenho nada, pessoalmente, contra ele. Não sei nem quem é a vida dele particular e não me interessa. Mas o que acontece? Acontece que existem pregações, como ele também se acha que eleitor da Bíblia, que se tornou-se um suposto pastor. Eu tenho aí alguns vídeos que me chamou a atenção e eu tive que mostrar os erros teológicos, os erros de hermenêutica, os erros de escatologia. Na verdade, ele não prega, ele não é a favor da escatologia, porque ele nem acredita no Apocalipse. Mas, diante de outros vídeos hereges que esse cara tem aí, que na verdade eu não falo dele, eu falo da atitude que ele prega, não só ele, como Paulo Júnior, Júlio César, Valdemiro, Edir Macedo, Agenor Truque e outros. O nome desse pastor aí, ele é Geraldo Moraes, me parece. Geraldo Moraes. Então, ele diz o seguinte, que aquela conversa, se você pegar esse vídeo dele aí e assistir, ele tem alguns seguidores, para lá de 78 mil inscritos, perdidos, que na verdade são perdidos. Na verdade, eu procuro, minha missão aqui é combater os hereges, minha missão aqui é combater os falsos profetas. Mas como você combate os falsos profetas? Pelo que ele prega e provando Bíblia ao contrário do que ele prega. Então veja bem o que acontece. Veja bem que, no caso, é tanta barbaridade. Eu vou dizer algumas heresias que ele diz aqui, que já tem vídeo postados aí. Claro que nós temos o direito na Constituição Federal, o direito de livre-arbítrio, religião, de boicotar, de expressão, livre expressão religiosa. Qualquer um
Assim também como você pode chegar aqui e discordar comigo e pronto. Bom, o que não quero aqui ferir é a integridade de ninguém. Mas quem prega isto, segundo a Bíblia, é herege. Quem prega isto é filho de Satanás. Quem prega distorcidamente, engana o povo, é a serpente enganadora. Bom, o raciocínio lógico desse cidadão, primeiro, ele diz que Nero, ele não acredita no Apocalipse, na escatologia, no fim dos tempos. Diz ele que isso já passou. Então ele diz que Nero é a besta, certo? Depois ele diz também que ele diz que Nero, além de ser a besta, ele diz também que a serpente é aquela história que Deus conversa. Vamos lá, vamos ver aqui, vamos colocar na Bíblia aqui para você ver um pouco sobre o que ele diz sobre a palavra de Deus, quando se diz, na verdade, deixa eu ver aqui qual é. Aqui, ó. Quando ele diz que a Bíblia, ele diz que mente, ele diz que Moisés criou essa história, inventou essa história. Porque quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés. E Moisés não estava lá. Então, por Moisés não estar lá, ele criou, ele fez uma metáfora. E ele diz que a conversa entre Deus, entre Adão, entre Eva e a serpente, tirando aí a serpente, e simplesmente foi uma metáfora com a serpente. Ele diz que a serpente é Adão, e que Adão, ele enganou a Eva. Foi ele que enganou a Eva. Ele que jogou a culpa para cima da Eva, enganou a Eva. Ele é a serpente, e que dele, do ventre de Adão, veio, ou seja, do sêmen do Adão, veio Caim, que era o espírito da serpente, que era o mal, que era filho do maligno. E do lado da Eva, que ele também não fala com quem Eva manteve relação sexual, qual a diferença? Então está distorcer um pouquinho mais para enganar a trouxa, né? E os que não são de Deus, que na verdade os de Deus não vão ser enganados. Então isso é normal para eles. Ela está levando o que é deles, mas não leva o que é santo. Aqui nós estamos para combater, a resgatar o que é santo. Então veja bem que ele diz que Eva, o Abel, que nasceu de Eva, era o filho bom. Pai de Abel, ninguém falou. Das entranhas de Adão veio Caim, né? E na verdade Abel, só porém ele fala que só veio Caim. Quem manteve relação sexual com a Eva? Quer dizer, um ponto estratégico mesmo aí para tirar você mais do engano. Segundo, ele diz que a serpente, que Deus, essa conversa aqui, ó, deixa eu ver aqui se eu consigo aqui, vamos sair daqui. Então ele diz que essa conversa aqui, ó, ora, a serpente era mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher, à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Bom, então nós vimos aqui que essa história aqui, ó, foi Moisés que contou, essa historinha de carucho, né? Essa caruchadeira aqui, foi Moisés que contou, e porque Moisés contou, na verdade não existe nenhuma história real ali. Moisés não estava lá, como ele disse, Moisés não foi testemunha, simplesmente ele só criou a história. Isso ignora o quê? Isto ignora que a Bíblia mente. Ou seja, está falando que a Bíblia está mentindo. Ou que os criadores, ou os homens inspirados pelo Espírito Santo que escreveu a santa palavra de Deus, dada pelo próprio Deus, mentiu. Também
Moisés mente. Na verdade, quando ele fala nas suas teologias aí, né, esse homem aí, chamado Geraldo Moraes, que na verdade, Moisés então mente quando ele falou com Deus, lá no Monte Horebe, ou no Monte Sinai. Na verdade, escrevendo lá as tábuas da lei. Quer dizer, na verdade, não foi Moisés que escreveu a tábua da lei. Foi o dedo de Deus. Moisés só lavrou a tábua da lei. Então, Moisés não falou nada. Ou será? Olha a pregação desse cara como é que está. Como que Moisés iria saber sobre o nascimento, ou digamos aí o nascimento do mundo, a criação do mundo? No Monte Sinai, aonde na verdade Deus ali por 80 dias e 80 noites estava ali conversando com Moisés, com certeza milhões por cento, contando toda a história da criação do mundo. Que na verdade Moisés, você pode ver que ele não só criou a lei, ele não só fez o livro da lei, ele não só pôs ali a lei, que criar quem criou foi Deus, mas não foi ele que divulgou só a lei, ele divulgou também o início do mundo, aonde que Deus falou tudo para ele ali. Aqueles 80 dias e 80 noites que Moisés estava no Monte Sinai, era justamente quando Deus estava ali explanando para ele a criação de tudo também. Ah, pastor, mas tem que estar escrito na Bíblia que Deus falou isso para vocês. Bom, se vocês é hipócrita, continue com a hipocrisia. Mas, se a Bíblia diz que Moisés escreveu, é porque Deus falou com ele. Isto é dizer que não porque Moisés não estava lá, é tornar o quê? Deus mentiroso, tornar a Bíblia mentirosa e tornar um homem de Deus, profeta de Deus, Moisés, mentiroso. Então, veja bem, ora, a serpente que era a mais astuta de todos os animais. Então, quer dizer, toda essa história, Deus já tinha falado para Moisés. Moisés colocou tudo no papel para que todos soubessem, certo? Deus não revelou isso para Adão, porque ainda tinha muita história, para Abraão, porque tinha muita história ainda pela frente para vir. Então, Deus revelou para Moisés escrever. Então, Moisés escreveu os 4 livros pentatêuticos, né? Gênesis, e lá vai, Levítico, Números, e lá vai. Então veja bem que naquele exato momento nós vemos aí que ele diz que Moisés está mentindo, que Moisés era metáfora, que Moisés não estava lá para testemunhar que Deus falou com a serpente. Então ele está chamando o próprio Deus de mentiroso, que passou toda essa verdade para Moisés, dizendo, olha, a serpente estava lá, eu falei com a serpente, isso, e nós vamos ver o que significa mais. Mas vamos lá para entender. Ele diz que Deus não falou e ele pega a Bíblia para distorcer. Quero dizer para vocês aqui que isso é muito perigoso, perigoso mesmo, muito mesmo. Então veja bem que no versículo 14, Deus diz assim para a serpente. Aqui, então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isto, maldita será tu dentre todos os animais domésticos e dentre todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerá todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Veja bem que o que a Bíblia está dizendo aqui, porém, inimizade entre ti e a mulher, não está dizendo, irmão, que o homem seria inimigo da serpente física, material. Claro que isso é uma lógica também que muita gente não gosta de serpente. Eu, quando eu vejo uma serpente, em qualquer lugar que ela estiver, na rua, onde estiver passando, é lógico que isso é divino do homem, vai matar. Por quê? Porque a serpente, ela, tendo ou não, ela embora sendo uma bicha que foi amaldiçoada naquela época do pecado de Adão, porque depois que Cristo morreu, toda a carne debaixo da terra, em cima da terra, debaixo do céu, foi purificada, né? Toda a carne no céu, que é os animais, debaixo do céu, aliás, né? Todas as aves, todos os animais, toda a carne, tudo que é carne, foi purificado pelo sangue de Cristo. Então aquela maldição da serpente acabou. Aquela maldição da serpente acabou. Então a Bíblia diz, maldita será a serpente, a serpente física. Deus lançou a maldição física para uma serpente na hora, e Deus lançou a maldição espiritual, a maldição, na verdade,
praticamente, digamos aí, espiritual, ele diz, maldito seja a serpente. Então ele pegou o nome da serpente para que ela venha espiritualmente representasse Satanás. E aí, eu digo uma coisa, nem mesmo o próprio Deus amaldiçoou Satanás. Veja que o anjo Miguel, ao contender lá em Judas com o corpo de Moisés, ele não se atreveu a amaldiçoar ao diabo. Ele diz que o Senhor te repreenda. Mas Deus amaldiçoou a serpente em carne. Sim, toda a carne foi amaldiçoada depois que Adão pecou. Então, no caso, Deus não amaldiçoou o homem. Inclusive, eu dei um ensino que Adão nasceu no céu. Na verdade, no céu nasceu o homem, né? Não Adão, nasceu o homem. Adão, terreno, nasceu com o nome Adão, que Deus colocou Adão. Então, no céu nasce um nome chamado homem. Portanto, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então, o homem, ele é espiritual. O Adão, ele é terráqueo. Então, tudo bem, não vou entrar nesse mérito, mas vamos lá. Por inimizade entre ti e a mulher. Então, quando Deus estava falando ali, Deus estava falando sim para uma serpente, literalmente. A serpente, o diabo, vamos continuar. Então, veja só, para vocês entenderem melhor. Então, como a Bíblia tem nos falado, aqui, então ele diz, então o Senhor Deus disse à serpente, veja bem que ele disse, à serpente, ele disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita será tu dentre todos os animais domésticos e dentre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Então, ele faz uma grande chacota quando, na verdade, ele diz, já viu a serpente comer pó? Serpente come pó? Por exemplo, é como dizer, serpente come rato, come barata, come isso. Serpente não come pó. Então, ele está chamando Deus de mentiroso. Bom, mas para eles que são cegos e que seguem esses hereges, é o seguinte, irmão. Quando Deus falou assim, que a serpente iria comer pó todos os dias da sua vida, veja que nos estudos teológicos, diz-se que a serpente tinha patas. É claro e é óbvio, se uma centopeia tem pata, também a serpente tem patas. Mas, porém, no caso, segundo o estudo teológico, foi extraído para dentro do seu corpo e tornou-se costelas. Então, ela se movimenta em cima, é como se ela pisasse em cima do seu próprio ventre, como diz a Bíblia. Então, recolheu-se aquelas patas para dentro e ela fica ali, pisando sobre o seu próprio ventre. Veja que a Bíblia diz, porque fizeste isso, maldito será tu, dentre todos os animais domésticos e dentre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerá todos os dias da tua vida. Então, sobre o teu ventre andarás. Então, peraí, sobre o teu ventre, sobre é em cima do teu ventre, em cima da tua barriga, andará. Quer dizer, ela sofre em dores 25 horas. Não podemos provar cientificamente, porque eu não sou cientista, mas dentro da Bíblia dá-se sim, com certeza, a entender literalmente. Então, as patas daquela serpente eram para fora, como uma grande centopeia, porém, Deus, então, por causa do pecado, Deus recolheu as patas dela e disse, porque quando ela andava, aquela serpentona, então veja bem que ela andava com a cara no ar, ela não andava rastejando no pó. Então, quando a Bíblia diz, comerá pó todos os dias da tua vida, é porque a serpente perdendo aí o seu movimento de patas, que recolheu para dentro, se tornou costela andante, certo? Então essas costelas andam por dentro do seu próprio ventre. Você pode ver que dentro do próprio ventre ela se movimenta. Ventre, né? Ela se movimenta. Eu, particularmente, não posso provar cientificamente, mas particularmente eu tenho um entendimento, você não é obrigado a entender, mas eu tenho um entendimento que a serpente sente dor 24 horas. Por quê? Porque sobre o teu ventre andará. Porque, imagina, ela pisando sobre o próprio ventre dela. Embaixo, quando fala sobre, está falando em cima. Quando fala sob, está falando por baixo. Então, veja que Deus, ele diz, sobre o teu ventre andarás, e pó comerá todos os dias da tua vida. Então, o que nós vemos nisso aí? Nós vemos justamente que a serpente, ela
ela foi um animal usada por Satanás para fazer o homem pecar, né? Então, alguém pode me perguntar assim, por que Satanás usou uma serpente para falar com a Eva? Vamos ver então. Veja só que no início do... Veja que no início do Gênesis, diz assim, dessa forma. Olha só. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Veja que você pode ver que, apesar de ter nome de serpente, então serpente é tanto serpente fêmea como macho. Mas vemos aí que, claro, que usou justamente aí uma serpente macho, acredito eu, 100%. Isso não é na demanda do que nós estamos falando. Mas, de uma forma ou de outra, ela era o animal mais astuto de todas as limiares. Então ela era mais sagaz, mais esperta, mais traiçoeira. Então o diabo fez a escolha correta de usar o animal. Poderia ser um lobo, poderia ser um boi, poderia ser um cachorro, no caso. Estou te falando de usar ali, incorporar. Veja que o Espiritismo iniciou lá no Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden, Satanás entrou, tomou o corpo da serpente. Claro que é óbvio que para Deus nada é impossível. Todos os animais, eles louvam a Deus, todos os animais têm vida. Quando Jesus nasceu, os animais que foram lá adorar a Deus, a Jesus, não foi? Então, os animais, Deus tem muitas referências que Deus usou os animais para falar com ele. A Bíblia diz tudo que tem fôlego louva ao Senhor. Os animais louvam ao Senhor. Se eles louvam ao Senhor, eles podem não me louvar, eles podem não conversar comigo. Mas para Deus não existe ninguém morto, tudo é vivo. Então tudo que ele criou, tudo que ele fez, está dentro do padrão, entendeu? Celestial para ele. Como diz a Bíblia, tudo criou, tudo formou para ele, somente dele, por ele e para ele. Então nós vemos aqui que a serpente ela era um animal de todos os limiares, né? mais sagaz. Então, a Bíblia descreve as táticas de serpente como maquinações ou artimanhas, e esse incidente ajuda a comprovar isso em Efésios capítulo 6, versículo 11, que diz assim: vistam a armadura completa de Deus para que possam se manter firmes contra as artimanhas do diabo. Então veja bem que Deus considera Satanás, Deus também ilustra o diabo como uma serpente, como um cão, como um dragão e etc. Como um lobo. O que houve no Éden não é nenhuma fábula, irmão. Não é nenhuma fábula, não é nenhuma fábula, nenhuma metáfora. Você entendeu? Não é nenhum engano, nenhuma história. Esse cara é um herege. Esse cara que fica pregando essa heresia aí. Você é um herege, cara. Você é um herege. Não sei como é que existe crentes ou crentes. Na verdade, o cristão, ele tem sabiedade. Ele não vai entrar nessa engasgada do diabo. O cara prega com a maior ousadia, com a maior... como diz, o maior engano, e o povo fica ovacionando. Tem seguidores, a massa desses homens. Os falsos profetas são realmente contemplados pelos maus, infelizmente. Nós sabemos que no meio desses escritos tem aí muitas pessoas que são remanescentes, e é para esses remanescentes que esse vídeo está sendo feito. Então veja bem, é um exemplo amedrontador de estratégia inteligente elaborada para afastar as pessoas de Deus. Então, como assim? Então, quer dizer, o diabo ele é comparado como um exemplo, né? Uma coisa assim, de estratégia, uma astúcia, porque a serpente ela era astuta. Então, o diabo pegou essas qualidades e copiou da serpente, porque achou que a serpente tinha o que ensinar. Então, nesse caso ali, né? Satanás escolheu o seu alvo com cuidado. Eva era a mais nova das criaturas inteligentes do universo. Assim ele se aproveitou de sua inexperiência e armou um plano para enganá-la, escondendo-se atrás de uma serpente, que é uma criatura muito cautelosa. Satanás, astutamente, ocultou-se seus objetivos ousados e ambiciosos, como está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 1. A serpente era mais cautelosa de todos os animais selvagens que Deus havia feito. Assim ela disse à mulher:
Foi isso mesmo que Deus disse, que vocês não devem comer de toda a árvore do jardim? Preste bem atenção. Quer dizer, o diabo, ele entrou dentro de uma serpente, ele usou uma serpente. O diabo, se ele entra dentro de um ser humano, possui um ser humano, quanto mais um animal. É possível, já vi animais ficar possessos, correto? O diabo é o seguinte, quando ele vai para destruir alguém na vida, espiritualmente, quando alguém está firme com Cristo, ele não consegue, ele tem alguma brechinha que não venha dar brecha para o diabo entrar no corpo, mas dá brecha para o diabo consumir um carro, destruir um bem, destruir um animal. Ele entra no animal e pronto, e faz a desgraciça que tem que fazer. Então, isto aí é vero, não tem como. Então, Satanás, ele entrou na serpente, ele entrou literalmente. Como ele entrou, né? E ele já estava lá dentro da serpente, como ele enganou a Eva, na verdade, entre aspas, porque Eva também sabia, porque o abestado que prega aí diz que Adão que enganou a Eva, Adão que era o culpado, que Deus fez Adão para se rebelar, para desobedecer. Quer dizer, umas pregação dessa é um lixo, é um esgoto no YouTube, é um esgoto nos ouvidos da gente, pensando que nossos ouvidos são pinico para ficar ouvindo caca de Satanás, levando caca de Satanás. Então, meu irmão, não dê descarga nesse lixo, porque vai entrar pro teu coração e você então vai acabar sofrendo. Então, te dou um conselho, se você tiver um outro desvio, cague esse lixo, porque é melhor cagar essa caca do que você estar indo pro inferno com esses maléficos. Primeiro, Satanás atraiu a prender a atenção de Eva. Quer dizer, como o diabo sabia que Eva ali era a mais nova, tinha pouca intimidade com Deus ali em falar e tal, e apresentar, então Adão, que já estava ciente, Adão não foi Adão que traiu Eva. Não foi Adão que traiu Deus, certo? Na verdade, Adão, ele nunca por ele traiu. Inclusive, você pode ver que Eva, ela foi manipulada pela serpente, e a serpente falava assim, literalmente. A serpente abria a boca e falava. Só que esta serpente falatória, ela não era uma serpente qualquer que o diabo escolheu, era uma serpente especializada pelo diabo para que entrasse dentro dessa serpente. Assim como uma pessoa possessa, uma pessoa que está em transe diante dos malignos lá, recebendo espírito, quando esse demônio sai dessa pessoa, ela não sabe de nada. Muitas das vezes ela não sabe de nada, ou ela não viu o que aconteceu, ou ela sente um baque. Então, aquele diabo, quando tomou a serpente, na verdade, ficou ali possessa pelo o diabo. Então, incluindo, provavelmente Deus deu uma analisada, né? Então vamos lá. Gênesis capítulo 2, versículo 9 diz assim: Deus tinha formado do solo todo animal selvagem e toda criatura voadora do céu. E ele começou a levá-los ao homem para ver como este chamara a cada um deles e como o homem chamava a cada criatura vivente. Esse se tornava o seu nome. Então veja bem que Adão já tinha colocado nome em todos os animais. Então jamais Adão enganaria Eva e culparia Deus no sentido, na verdade Adão falou uma verdade para Deus, ele não culpou a Deus. Ele disse, a mulher que tu me deste é que realmente fizeste isso. É claro, é óbvio, é uma defesa de Adão. Adão fez o correto, ele não mentiu. Então, ele não culpou a mulher, ele não enganou a mulher, ele disse que a mulher que deu e que ela que foi enganada, não foi ele. Então, veja bem que mesmo a mulher comendo aquele fruto, ela ainda não conseguiu enxergar o pecado, enquanto Adão não decidiu comer por ele. A Eva deu, não forçou com tiro. Então veja bem que, neste caso, esse animal é cauteloso. Assim, a trama de Satanás despertou sua curiosidade, fez com que ela se concentrasse na única coisa que lhe era proibido em todo o jardim. Segundo, se a serpente estava escondida nos galhos da árvore proibida, e a que conclusão Eva pode ter chegado? Será que ela concluiu que essa criatura inferior que não falava havia comido o fruto e depois conseguiu falar? Pode ser isso aí. Talvez Eva concluiu, porque Eva não tinha conhecimento de Satanás. Eva não conhecia o diabo. Na verdade, Adão também não conhecia o diabo. Não existia.
como que o diabo se apresentou para Adão e Eva, para Eva e Adão? Eva e Adão? Adão e Eva. Né? Então como? Através de uma serpente. O diabo veio escondido, camuflado. Imagine você se o diabo chegasse e aparecesse em ser de luz lá, tentando transformado lá em ser de luz, tentando enganar Adão e Eva. Não ia conseguir, porque Deus de maneira nenhuma iria deixar que o diabo se revelasse ao casal que estava no Jardim do Éden. Então, com certeza Eva, ela acreditou, ela falou, quem sabe a serpente comeu desse fruto, e ela que não falava, né, nunca vi ela falar, de repente agora ela está na árvore do fruto que é do conhecimento do bem e do mal, e ela agora me chama e diz para me comer. Claro, a Eva não sabia que estava falando diretamente com o diabo. Ela também estava enganada, pensando que aquela serpente estava ali falando de si próprio. Bom, irmão, animais têm sim pensamentos. Esse herege que prega aí, ele diz que não tem pensamento. Animais têm pensamentos. E eu vou provar para vocês que tem. Então veja bem que assim a trama de Satanás despertou sua curiosidade, fez com que ela também se encontrasse na única coisa que lhe era proibido em todo o jardim. Segundo a serpente, estava escondida nos galhos da árvore proibida. Que conclusão, então, essa é a conclusão, que será que ela poderia também ter comido aí, pensado que a serpente comeu do fruto e passou a falar. Havia comido um fruto e depois conseguiu falar. Se o fruto podia falar tanto por uma serpente, se o fruto podia fazer, aliás, se o fruto podia fazer tanto por uma serpente, o que poderia fazer por ela então, né? Então ela pensou assim, poxa, se a serpente falou, é porque para o diabo enganar teve que atrair alguma coisa. Então é claro, obviamente que os animais não falavam com as pessoas, não abre a boca e falava, mas para Deus nada é impossível. Se Deus permitiu que o diabo entrasse na serpente e ali enganasse, então tudo é possível ao nosso Deus e sempre será. Não sabemos com certeza o que Eva pensou, nem se a serpente mordeu o fruto. Mas sabemos que quando a serpente disse a Eva que o fruto a faria ser como Deus, Eva estava pronta para acreditar naquela mentira. A palavra que Satanás escolheu também revela muito. Ele semeou dúvidas na mente da Eva, dando a entender que Deus estava retendo dela algo de bom e restringindo desnecessariamente a sua liberdade. Quer dizer, Eva então com certeza deve ter pensado, Deus está me restringindo eu saber mais coisa, por que não? Quem sabe essa serpente comeu isso aí e agora fala, porque era realmente uma coisa que chamava muito a atenção, talvez, do casal. Poxa, todos os animais aqui, nenhum fala, só a serpente fala. Estranho, né? Então, quer dizer, lógico, o diabo foi apresentado para aquele casal através da serpente, o diabo se apresentou ali. Então, veja bem que a trama de Satanás só daria certo se o egoísmo dela fosse maior do que seu amor por Deus, que lhe tinha dado tudo o que possuía. Em Gênesis, no capítulo 3, versículo 4 e 5, diz assim, então a serpente disse à mulher, certamente não morrerão, pois Deus sabe que no mesmo dia em que comerem dele, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, sabendo o que é bom e o que é mal. Então, quer dizer, isso chamou mais atenção. Então, como que a serpente iria ter uma inteligência para saber o que Deus disse com eles? Na verdade, provavelmente, Deus falou só mesmo ao casal, a Adão primeiro, depois a mulher. Então todos eles eram instruídos. Deus não fará coisa alguma se antes revelar seu servo profeta, quanto mais Adão e Eva, que eram os seus primeiros casal no mundo, né? Primeiro ser humano no mundo. Então veja bem que estrategicamente a estratégia de Satanás funcionou. Nem Eva e nem o Adão havia cultivado a espécie de amor e apreço por Deus que eles deveriam ter. Não é verdade que hoje em dia Satanás promove o mesmo tipo de egoísmo e modo de pensar assim também? Não é isso? Está aí, ó. Olha o que o diabo está fazendo. Usando um ser humano com a pele de ser humano para enganar milhares de almas. É isso que ele está fazendo com suas pregações herege, apostata, parasitas, que verdadeiramente está desviando milhares da fé. Mas qual era as motivações de Satanás? O que ele queria mesmo no Éden? Ele tentou esconder tanto sua identidade como sua motivação. Quer dizer, ele tentou esconder sua identidade.
Não, não vou mostrar que sou um anjo caído, não, vou mostrar que isso não, né? Vamos ficar tranquilo aqui, vamos fazer ela acreditar que a serpente mesmo está tendo essas ideias para falar com ela. Ele com certeza sabia que não adiantaria nada se não usasse algum disfarce, porque Deus revelava. Por isso ele disse a Jesus de forma direta: prostre-se e me faça um ato de adoração. Mateus 4, 9. E disse-lhe: eu lhe darei tudo isso se você se prostrar-me e fizer um ato de adoração, ou me adorar. Pelo visto, Satanás sempre teve ciúmes da adoração prestada a Deus. Ele fará de tudo para impedir que as pessoas adorem a Deus, ou para corromper sua adoração. Ele tem prazer em destruir a integridade de quem serve a Deus. De forma clara, a Bíblia revela que Satanás é um implacável estrategista no que se refere a atingir seus objetivos. Felizes ou felizmente, felizmente não precisamos ser enganados como Eva, pois não desconhecemos seus desígnios. Pois não desconhecemos os seus desígnios, como está escrito em 2 Coríntios 2:11, para que não sejamos vencidos por Satanás, pois não desconhecemos as suas tramas, as suas armas. Então, irmãos, veja bem que nós temos visto tudo isso acontecendo no nosso meio. Né? E aí esse pseudo-homem, que se pastor, que se diz orador, enganador, na verdade. Então ele está aí verdadeiramente usando uma atitude de uma estratégia da serpente do Jardim do Éden, fazendo você descrer que verdadeiramente aquilo lá era literal, que Deus falou com Adão, com Eva e com a serpente. Então ele está falando: você acha que Deus é algum maluco? É como ele dissesse: você acha que Deus está doido? Deus está conversando com um animal? Se o animal não conversa com a gente, você acha que o animal ele tem pensamento? Bom, o animal ele tem pensamento, ele não tem raciocínio racional, ou seja, ele não tem, ele pode ver que ele tem as estratégias dele, que nós vamos aqui mostrar, mas ele não sabe a consequência que vem. Por isso que o animal é irracional, mas pensamento, ele pensa. É tanto que ele pensa que a ciência classificou o macaco como um homem. Veja bem que tem todas as estratégias. Até mesmo eles chamam que tem a aparência de um homem. Bom, ele diz que aquela conversa entre Deus e a serpente, Moisés inventou. Moisés simplesmente fez uma metáfora. Moisés simplesmente chegou ali e disse assim: não, isso aí é só uma parábola, alguma coisa, uma ilustração que eu estou fazendo. Está dando uma comparação. Estava Deus, Adão, Eva e a serpente. Então, ele está dizendo que Deus ali não conversou literalmente com a serpente. Conversou sim. Conversou, mas Deus conversou com a serpente por quê? Porque Satanás estava dentro da serpente. Mas por que Deus conversou com a serpente? Porque, com certeza, quando Deus chega para falar, onde o diabo está, ele paralisa. Então o diabo foi paralisado pelo poder de Deus dentro do corpo daquela serpente. E veja bem que o diabo com certeza queria sair e fugir de Deus. Mas não podia, porque perdeu todas as suas forças e continuou preso dentro do corpo de uma serpente. Bem que Deus poderia deixar esse animal dentro desse animal. Mas também, coitado do animal, que na verdade foi escolhido para ser representante do mal chamado Satanás pelo próprio diabo. Deus não criou a serpente para ser maldita, para ser destruída no sentido. Deus criou a serpente com alguma designação. Mas, porém, ela recebeu o nome de maldita porque ela foi o corpo que o diabo usou. Poderia ser um búfalo, poderia ser uma cabra, um bode, poderia ser uma barata, poderia ser qualquer outro animal que existisse ali, que poderia receber o nome de maldito depois que entregou seu corpo para Satanás usar. Por isso, nós sabemos que Deus chama Adão, Adão se expressa e diz: não foi eu, a mulher que tu me deste. Então, chegou para a mulher: a serpente me enganou. Chegou para a serpente, ele disse: olha, do pó comerá. Agora você vai comer
rastejar do pó. Então a serpente ela andava de pata, claro, ela se recolheu suas patas para dentro. Pastor, mas isso está na Bíblia? Não, isso é um estudo teológico, certo? E outra coisa, eu acredito, acredito, porque tem fundamento. Então, as costelas dela que andam hoje por dentro do seu corpo, em cima de onde que ela anda, aquelas costelas andam em cima de quê? Do seu ventre, da sua barriga. E quando a Bíblia fala comerá pó todos os dias, está falando, meu irmão, que antes ela andava no alto com a cabeça empinada, que podia, igual os animais, anda no alto. Pode ver que os animais, até a formiga anda no alto, não come pó todos os dias. Então, a serpente ela tem que se aliar à terra, certo? Então, ela anda rente à terra. Ela andando rente à terra, então, ela não tem como chegar, por exemplo, se aqui tem um monte de areia, né? Ela não vai furando um monte de areia para chegar e passar por lá. Então, ela vai subir no monte de areia. Subindo no monte de areia, ela vai abrindo o caminho com seu ventre, ou com sua cara, né, com sua boca, com seu focinho. E isso ali é onde cumpre a palavra de Deus, onde o pó da terra vem direto 25 horas no ventre dela. Comerá pó. Então, comerá pó no sentido é que receberá no seu rosto, certo? Rastejará e comerá pó, receberá justamente aquelas terras a qual verdadeiramente ela teria que chegar e teria que abrir caminho por ela. Então, qualquer lugar que ela passasse, a terra ia bater no focinho dela. Então, todo lugar que ela vai, a terra vai bater no focinho dela. É disso. Ah, mas e quando ela anda num lugar limpo? Não interessa, mas aqui dela, isso aqui dela, é focinho também, é boca. Então, isso aqui rasteja no chão, 25 horas, 24 horas. Então, então, não tem, todo empecilho que tem na frente dela, ela tem que bater de cabeça e furar ali. E é uma coisa que ela, em vez de chegar e poder levantar a cabeça e ir embora, não. Mas o negócio é o seguinte. Então, quando Deus fala literalmente, é isso aí. Mas o abestado diz que esse negócio aí está falando de quê? De comer pó, de papar, de alimentar. Quando as pessoas não entendem a Bíblia, dá nisso. Mas vamos lá. Então, veja bem que nós vemos aqui também que é possível, sim, o animal falar. É possível. Para Deus nada é impossível, tá? Então ele fala, como é que o animal vai falar e tal, aquilo outro, que isso ali era metáfora, que quem era a serpente era Adão. Adão que cruzou com a mulher lá que teve lá Caim. Caim era filho do mal, que era a serpente, que era Adão. Abel era filho do bem, porque era da mulher. E quem enganou Adão, quem enganou a mulher foi Adão, não foi a mulher que enganou Adão, e etc, etc. Então ele distorce 25 horas toda a palavra de Deus. E quem segue esses hereges cai no buraco. Infelizmente, irmão, nós estamos aqui justamente, felizmente, para combater os falsos profetas, para ajudar as pessoas a entender que as pregações deles não tem segredo para desvendar. Quem tem o Espírito Santo de Deus desvenda como é melhor Satanás arrumar outro tipo de falso profeta que verdadeiramente tenta me enganar mais massa de pessoa, porque não está dando para enganar, não. Não está, não. Porque os santos de Deus não enganam de jeito nenhum. Eu bato o olho no herege, já falo, esse é herege. Pregou a palavra errada, já sei que é herege. Então ele distorce. Então veja bem que ele diz que o animal, né, você viu lá e falou assim, então quer dizer que o cachorro tá ali, a mulher e o marido combina lá para fazer um churrasco, vai fazer um churrasco hoje, tá pensando. Animal pensa assim. Claro que ele pensa, lógico, é óbvio que ele pensa. Isto é vero, com certeza o animal, ele pensa. No caso aqui, deixa eu me ver aqui se eu consigo. Veja aqui primeiro, antes de tudo. Bom, se Deus, uma prova que Deus não só fala com os animais, com animais mesmo. Deus também ele usa os animais. Ele usou o corvo para levar carne para urubu, para levar comida para Elias. Ele usou o corvo, usou a pomba na época do dilúvio. Usou também o cordeiro, né? Lá ele usa animais. Ele usou para simbolizar Jesus Cristo lá no Monte Moriá, lá com Abraão. Ele também, agora animais que ele usou para falar, a jumenta, Balaão, né? Quando diz assim, Balaão levantou pela manhã, número capítulo 22, versículo 21 e 41. Tem escrito assim, ó, desse jeito aí, ó. Vamos lá. Aqui, ó, deixa eu
Olha aí. Balaão levantou pela manhã e pôs-se a sela sobre a sua jumenta, e foi com os líderes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta, e seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, parou no caminho. Veja bem que quando a jumenta viu o anjo do Senhor, tá? Esse anjo do Senhor é o próprio Jesus, tá, irmão? Lá no futuro, eu já falei sobre isso aí. O anjo do Senhor parou no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e foi-se pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao campo. Veja que a jumenta, ela obedecia a Balaão. Ela pensava também a jumenta em si. Agora vamos ver o que Deus fez com a jumenta agora. Então o anjo do Senhor se pôs no caminho estreito entre 2 vinhas, com muros dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso ele bateu nela de novo. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou no lugar estreito, onde não havia espaço para desviar-se, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. E acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com uma vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão, veja bem, então o Senhor abriu a boca da jumenta. Quer dizer, Deus deu aqui poder para a jumenta falar. A Bíblia diz, então o Senhor abriu a boca da jumenta, certo? Então o Senhor abriu a boca da jumenta, aí ó, aqui, ó. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão, que foi que eu lhe fiz para você bater em mim 3 vezes? Veja bem, irmão. Veja aqui que nós vemos aqui, animal para Deus, ele fala, tá? Para Deus todos os animais falam. Basta Deus querer e colocar e abrir a boca, tirar a mudez dos animais. Então Deus tirou a mudez da jumenta de Balaão ali. Você pode ver que não poderia de forma nenhuma ser o próprio Deus falando na jumenta, entrando no corpo da jumenta ali, e falando com a jumenta incorporada aí, dá a entender que Deus entrou, incorporou? Não. Por quê? Porque a jumenta, ela falava, certo? E o diabo, como usou a serpente lá, ele conseguiu entrar e pôr voz na boca da jumenta. Ele queria ser igual a Deus. Então veja bem que a jumenta, ela falava, não foi o anjo que falou. Não, não foi o anjo. Foi Deus, usou uma jumenta, Deus abriu a boca da jumenta, para a jumenta expressar para o seu dono Balaão o quanto ela servia a ele. Então, se fosse assim, o anjo ia falar assim, ó, bom, eu sou o anjo do Senhor que estou nessa jumenta, e estou dizendo por que você bate nela e tal, aquilo outro. Não, você vê que a própria Bíblia diz que a jumenta que foi que lhe... a jumenta que, ó... Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão. E ela disse a Balaão, a jumenta que disse a Balaão, foi a própria jumenta, certo? Quer dizer, Deus, com seu poder, abriu a boca da jumenta, deu voz para a própria jumenta, ele deu voz. É a mesma coisa dele fazer uma cura em uma pessoa muda. E a pessoa é muda, que tem uma voz guardada porque é muda, não fala, e Deus vai lá e abre esta voz. Então Deus fez todos esses animais e ele tem poder para colocar voz e conversar com Deus, com quem ele quiser, a hora que ele quer. Se fosse assim também, você pode ver que a Bíblia diz que até as pedras, elas estão mudas. Elas estão mudas, né? Na verdade, as pedras é muda. E a Bíblia diz assim, se nós não clamarmos a Deus, as pedras clamarão. Então, Deus vai lá e dá voz às pedras para clamar. Você não acredita nisso? Então, esse camarada diz que verdadeiramente o nosso Deus, ele não é onipotente. Ele não é poderoso para fazer isso.
Então ele está dizendo, ele está retirando também o poder do nosso Deus, trazendo para si uma heresia, lançando uma heresia, uma apostasia, uma mentira, uma distorção. A Bíblia está sendo deturpada por esses hereges maléficos que estão semeados na internet, chamado nesses canais de lixo que vocês estão seguindo, sendo levado pelo satanismo para o inferno. Veja bem que neste momento, Balaão, então, que bateu nela com uma vara, então o Senhor abriu a boca da jumenta. Vamos especificar direitinho aqui, irmão. Ó. Então o Senhor abriu a boca da jumenta. Abriu a boca da jumenta. Tá aqui, ó. Então o Senhor abriu a boca da jumenta. E ela disse a Balaão. Veja que não foi o anjo, senão fala assim, e ele disse a Balaão, e o anjo disse a Balaão. Se fosse assim, Deus usando a boca da jumenta, Deus abriu o som, a mudez que a jumenta tinha. Todos os animais para Deus fala, meu amado. Todos os animais para Deus fala, certo? Todos os animais para Deus fala, não é só nós não. Não é só nós que falamos não, todos os animais para Deus fala. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Certo? Todos os animais para Deus falam, tranquilo, tranquilo. Então nós que na verdade não sabemos muito interpretar a palavra de Deus, então vem esses hereges e falam um monte de coisa. Aí veja bem o que mais diz ainda. A jumenta disse assim, quem falou? Foi o anjo? Quem falou? Foi o anjo ou foi a jumenta para eles? Então veja bem, quem falou? Que foi que eu lhe fiz? Quando a jumenta fala assim, o que foi que eu lhe fiz? Né? O que foi que eu lhe fiz? Quando a jumenta fala o que foi que eu lhe fiz, é ela que está dizendo, expressando de si. Olha só como é que a jumenta, ela todo aquele tempo, ela queria expressar, ela pensava. Todo animal pensa, só não tem raciocínio. Todo animal, imagina se Deus abrisse a mudez do seu animal, do seu cachorro, que você bate nele, que você faz isso. Ele iria dizer para você o que ele pensava. Só que, na verdade, ele ia dizer, olha, não me bate, tal, aquilo outro. Claro, é óbvio. Agora, ele não tem raciocínio para escolher a salvação, no sentido, porque Deus não deu isso para eles, porque eles são irracionais, justamente porque eles não vão para o céu, morreu, acabou. Agora, nós somos racionais, porque nós decidimos, e por causa de decidir, de saber, de fazer estratégias, sabendo depois as consequências, porque os animais, eles pensam até fazer estratégias, mas eles não sabem tramar qual a consequência que vem depois. Então, se porventura, se você bate no cachorro, você pode ver que o cachorro, ele pensa. Quando você chega, passa a mão na pedra, o cachorro já olha logo, já pensa, poxa, ele vai tacar a pedra em mim, e sai correndo, é ou não é? Olha o raciocínio do animal, certo? Então, o animal, no pensamento, não estou falando raciocínio humano. Então, o animal, ele pensa, ele tem pensamento, extinto animal, mas ele não tem o raciocínio para a salvação, o raciocínio para pecar, o raciocínio para afrontar a Deus, o raciocínio para blasfemar contra Deus, o raciocínio para adorar o diabo. Não, ele não tem nada disso. Isso não existe no meio dos animais. Mas pensamento, sim, porque todo cérebro tem um pensamento. Os animais têm cérebro, certo? Então, como que porventura a serpente vai pegar sua presa, mesmo que tenha instinto animal? Ela é estrategista, não é isso que a Bíblia diz? Que o diabo pegou lá a serpente, entrou porque ela é astuta, porque ela é estrategista? Então todo animal, para pegar a sua presa, o leão, por exemplo, quando ele quer pegar uma presa, ele arma uma cilada. Quando ele arma uma cilada, o que eles fizeram? Pensaram entre si, eles entendem entre si. Então, por gesto ou o que for, pensamento entre si, não é que eles são telepáticos. Não é que eles são telepáticos, porque senão aí também vai falar que eles são oniscientes. Não existe isso. É que o seguinte, por viver aquelas estratégias, eles já aprenderam aquilo. Se eles aprenderam, agora, o que acontece? Eles colocam em prática o que eles aprenderam. São raciocínio de animais, não de pessoas. São pensamentos. Então, veja só que a jumenta diz assim, o que foi que eu lhe fiz para você bater em mim 3 vezes? Balaão respondeu a jumenta, você me fez de tolo. Aí, então quer dizer, por que esse abestado desse cara também não chama Balaão também de besta ou do que for, do que ele acha que é? Veja só que o próprio Balaão, ao invés de descer da jumenta e dizer, você tá doido? Eu tô ouvindo você falar? O que é isso? O que é isso? Você é louco?
Não é possível. Você está falando, não é verdade? Não. Assim que a jumenta abriu a boca e falou, Balaão logo respondeu à jumenta: você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. Olha o que Balaão fala. Aí a jumenta vai e fala com ele. Mas a jumenta disse a Balaão: não sou sua jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você? Olha aqui o que a jumenta falou, a expressão da jumenta, né? A vontade, o pensamento da jumenta. Deus, neste momento, deu um raciocínio de entendimento que bater, certo, na jumenta trazia uma tristeza, uma angústia, que ela era sempre fiel. Quer dizer, a jumenta estava expressando a fidelidade dele. Quer dizer, Deus, através da boca da jumenta, a jumenta estava expressando o que estava sentindo ali. Sentimento animal. Incrível, né? Bom, parece loucura, mas não é. É bíblico. Agora, eu distorcer Bíblia? Não. Eu estou te mostrando do que foi real, verdade. Veja que Balaão conversou com a jumenta. Se Balaão conversou com a jumenta, Deus fez Balaão conversar com a jumenta, o próprio Deus, que é o Todo-Poderoso, não conversou com uma serpente mesmo? Claro que sim. Só que essa serpente era Satanás que estava lá dentro. Então, na verdade, a serpente falava. Como a serpente estava ali, Satanás queria sair talvez da serpente, Deus bloqueou o poder do diabo, com certeza ali, não deixou ele sair do corpo da serpente. Falou assim: vai ficar aí dentro até eu falar com você. E o que acontece? E o diabo tinha que responder, certo? E falar com Deus. Então veja bem que o diabo usou uma serpente, mas é possível sim Deus falar com qualquer animal, certo? Ou enviar qualquer animal na tua casa para falar com você. Hoje, nos dias de hoje, Deus não mudou, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja bem que a serpente então disse, mas a jumenta diz. Então veja só que a jumenta diz para Balaão: não sou eu a jumenta que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você? Veja que é a própria jumenta que está expressando o sentimento dela. Deus deu sentimento a este animal, a jumenta, para expressar o que ela sentia. Ué, que se fosse... não, mas era Deus que estava falando ali. Peraí, Deus estava falando ali? Não, Deus abriu a boca da jumenta. Deus, com seu poder, fez a jumenta expressar o que sentia. Não era Deus, porque senão Balaão estava sentado em Deus? Estava sentado no anjo? Não. Pô, imagina, mas fala assim: mas é eu aqui que tenho te levado, é o anjo que tem que te levar, você tem montado em mim. Não. A própria jumenta expressando o seu sentimento. Tá aí para vocês verem. Aí Balaão responde: aí a jumenta fala: tenho eu o costume de fazer isso com você? Aí Balaão diz: não, disse ele. Quer dizer, Balaão nem se assustou com aquilo, porque ele nem perguntou: por que a jumenta está falando comigo? Então o Senhor, aí veja bem, então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se rosto em terra. E o anjo do Senhor lhe perguntou: por que você bateu 3 vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim. Por 3 vezes, Balaão falando. O anjo falando: a jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse, certamente eu já o teria matado. Mas a jumenta eu teria poupado. Eu estou lendo aqui. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse, certamente eu já teria matado. Mas a jumenta eu teria poupado. Tá vendo? Então quer dizer, Balaão ia morrer e a jumenta livra Balaão ali. Tá ali, ó. Aí, ó. Balaão disse ao Senhor: pequei, não percebi que estava parado no caminho para me impedires de prosseguir. Agora, se o que estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Então o anjo do Senhor disse a Balaão: vá com os homens, mas fale apenas o que eu lhe disser. Assim Balaão foi com os príncipes de Balaque. Então veja bem, irmãos, depois Balaão aí traz Jesus de novo, traz a Deus de novo. Então veja aí que Balaão morre depois. Então veja que animal pensa sim, claro que pensa. Ele pensa, é só você imaginar. Ele só não tem um raciocínio de correr atrás de salvação. Pode ver que o animal adorou a Cristo quando nasceu. Pode ver que temos muitos exemplos de animais aí. Agora o camarada chegar... Por que, pastor, que você está fazendo isso aí?
Porque ele disse que aquilo era uma metáfora. Lá no Jardim do Éden, que Moisés inventou aquela história, dizendo que Deus conversou com a serpente, certo? E aí ele pega e transforma a serpente em Adão, dizendo que Deus conversou com a serpente, sim, mas que a serpente era Adão. Mentira, 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 mentira. Cuidado com esses falsos profetas que vão te levando para o inferno a passos acelerados. Foge dele enquanto é tempo. Sai dela, povo meu, para que não pereça juntamente com os 7 pecados capitais desse povo. Então tá aí, esse Geraldo Moraes é tão mentiroso quanto o próprio Senhor dele, que ele está servindo e levando milhares de almas para o inferno. Sinto muito, mas eu quero dizer isso aqui. Infelizmente, a gente tem que combater esse tipo de pregações que não condiz com a verdade e está levando milhares de almas. Quero dizer, não tenho nada contra a própria pessoa dele, mas contra as pregações e a atitude deles, contra o reino de Deus, eu sou contra. E aqui tem um leão, enquanto você é lobo, leão, dá o play no lobo. Corre atrás dele. Que Deus abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Inscreva no canal, deixe seu nome escrito aí. E amém.